Você assistiu a série Tremembé da Amazon, que tá virando um burburinho por aí? Nesta série, a Suzanne von Richthofen faz um teste que nós chamamos de teste projetivo de Rorschach. E por que ela falha nesse teste? E o que esse teste nos diz sobre uma mente criminosa? Você vai descobrir hoje, que eu vou contar tudo, como funciona esse teste, como que a gente pode levantar personalidades fazendo ele. Agora já me diz uma coisa aqui nos comentários, você acha que é possível burlar esse teste? Mas afinal, o que é esse teste de Rorschach? Ele foi criado por Hermann Rorschach em 1921. E você já deve ter visto aí na internet essas imagens, né? São 10 pranchas simétricas, algumas em preto e branco e outras coloridas. Ele faz parte de uma avaliação mais global, né? Quando a gente vê ali na série, parece que só faz o teste e já decide o que vai fazer. Na verdade, a avaliação psicológica ela é feita de entrevistas, testes e mais testes, é todo um conjunto de coisas para poder avaliar o indivíduo. Então não é só a partir do teste de Rorschach que a gente consegue, por exemplo, no caso da Suzanne, ela estava precisando fazer o teste para ver se conseguiria aquela saidinha no final do ano, né, nas datas comemorativas. E esse teste, ele é muito importante para a gente avaliar personalidade, empatia, controle de impulsos e todas essas questões que a gente tem ali na personalidade. E é muito importante naquele contexto forense ali, criminal, para ver se a pessoa de fato tem um transtorno de personalidade antissocial, narcisista, para que com isso a gente consiga ter ali, né, uma saidinha, vamos dizer, né, merecida, não merecida, né, nem questão de merecimento, mas se a pessoa está apta para voltar, né, a ter esse acesso à sociedade. Seria essa a intenção de aplicar um teste como esse. E a pergunta que é feita para o entrevistado é: o que você vê nessas imagens? E geralmente, né, quando você pega a prancha do Rorschach, você pode procurar na internet que você vai achar, você vai ver que ela é uma ambiguidade. Então você pode enxergar várias coisas em uma imagem só. Então a gente está avaliando também como que, no caso, o paciente, o avaliado, ele estrutura o pensamento, como que ele responde, né, a essa emoção, a essa interpretação, o que ele está interpretando ali na imagem, o que ele está vendo. Então ele é um teste projetivo, que a gente fala, interpretativo, certo? Aí, já vou falar mais uma coisinha aqui para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de psicologia, a gente fala análise, né, de crimes e perfis, então já me segue, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Bom, daí o que acontece na série quando aparece a Suzanne fazendo esse teste, né? Ela falha numa primeira vez. Falha assim, né? O que seria falhar nesse caso? Ela não tem a permissão para ter a saidinha ali numa data comemorativa e ela fica frustrada, né? O que o advogado dela faz? Ele dá algumas apostilas para ela estudar e ela estuda e vai fazer o teste novamente. Acontece que a avaliadora percebeu que aquilo foi forjado, né? Que ela deu algumas respostas ali que não estava batendo, assim, na verdade, uma coisa meio forçada. E eu acredito que, assim, o avaliador que está nesse contexto criminal, ele já está muito esperando manipulação, né? Mentira. Ele já vai ali saber mais ou menos como que a pessoa vai reagir. A pergunta que fica: é possível burlar um teste como esse?
Depende. Se você tiver já mais ou menos o conhecimento de como funciona um teste psicológico, ou numa entrevista de emprego, por exemplo, eles aplicam um teste que quer avaliar alguma habilidade que você sabe que é aquilo. Então a gente consegue, né, de alguma forma manipular, assim, até manipular não no sentido assim, que nem ela faz na série, né? Mas manipular para eu ter uma resposta para o meu ganho, que também é uma manipulação, vamos dizer que não, né? Não a manipulação no sentido criminal, mas uma manipulação para ter um ganho ali de, eu quero ter esse emprego, então eu vou colocar determinadas respostas nesse teste, né? Isso pode acontecer, é claro. Então, assim, é possível burlar? A questão do teste de Rorschach é que ele é um teste projetivo e ele tem uma base mais psicanalítica. Então, ele envolve muito mais os processos inconscientes. Então, se o avaliador ele tem essa pegada mais psicanalítica, ele já vai entender que ali já a pessoa entrega, né? Porque já diria Freud que o inconsciente não fala, ele grita. Então, também tem, não só, né, na avaliação, não é só os testes, mas o comportamento da pessoa, a fala, tudo isso está sendo observado, né? Agora, mas eu quero que você fale aqui pra mim, nos comentários, se você acha que é possível, de fato, a gente burlar testes aí psicológicos. E a série, ela retrata bastante essa questão da manipulação da Suzane, como praticamente eles colocam na série como se a Suzane fosse uma heroína, né? E como ela manipula até o Sandrão, né? Aquela outra personagem, como que ela manipula coisas ali na cadeia para conseguir o que ela quer ali, o que é favorável para ela. A manipulação é uma coisa que eles mostram bastante na Suzane, né? Como se fosse, olha como ela é inteligente, como que ela é fodona, porque ela tá manipulando as pessoas. Bom, aqui enquanto psicóloga, não posso afirmar, né? Por que que eu não posso afirmar? Não fui eu que fiz a avaliação dela, não fui eu que tive acesso aos documentos, né? Os testes que ela fez ali quando ela estava na cadeia indicaram traços de narcisismo, falta de empatia e imaturidade emocional. Mas em nenhum momento aparece transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata. Isso é uma coisa que é retratada nas séries, tem livro, né, dela também. Então, assim, é uma coisa que a mídia foi construindo, pegando dados aqui. A gente pode hipotetizar que ela tem uma psicopatia, fica claro isso também na série, né? Assim, pra mim, pelo menos, eu vejo claramente que tem esses traços, mas a gente não pode afirmar que ela tem o transtorno. Agora, quando a gente fala do transtorno narcisista, que é tipo irmãozinho, né, do antissocial ali quando a gente pega o DSM, que é esse livro que tá aqui atrás de mim, tá? A gente foi mudando a forma de pensar no DSM. Eles ficam no que a gente chama de cluster B, né? Que são os transtornos de personalidade. Então, e eles se encaixam muito em algumas coisas. Por exemplo, a manipulação. Manipulação no transtorno de personalidade narcisista vai aparecer também é um traço, né? E antes era visto os transtornos de personalidade, até na época aí que ela foi presa, né, muito tempo atrás, que era algo categórico. Então, ou a pessoa tem transtorno de personalidade antissocial, ou ela tem o narcisista, né? Até poderia ter os dois, assim, poderia ter uma comorbidade. Só que hoje está mudando a forma como a gente vê a personalidade. A gente vai avaliar de um modo que a gente chama dimensional hoje. O que isso significa na linguagem técnica? É que eu vou ter todo mundo vai ter traços de personalidade e eu vou pontuar, né? Eu vou fazer outros testes aí que talvez não sejam tão famosos assim que nem o Rorschach, né? Que é muito mais famoso.
mas eu vou fazer testes de personalidade para ver, por exemplo, quanto eu sou extrovertida, introvertida, os meus traços de personalidade, e ali a gente consegue, junto com o categórico, né, com o modelo de antigamente, que era antissocial, narcisista e tudo assim, mais rígido, agora a coisa tá um pouco mais fluida. Então, se a gente fosse avaliar a Suzane hoje, ela poderia ter uma avaliação alternativa. Mas tudo indica ali, pela construção da série, dos livros, de que ela tem altos traços ali de um transtorno de personalidade antissocial. Porque também na série não mostra em momento nenhum, a não ser para fazer manipulação e chantagem emocional, que ela se arrependeu do crime que ela cometeu, né? Isso aí fica claro que não é bem por aí, que não teve um arrependimento, um remorso, que é muito típico ali de um antissocial. Aí, para fechar esse raciocínio de vamos falar de personalidade, nós podemos ter muitas características, né? Nossa personalidade tem as características, mas aquilo se torna um transtorno quando é num grau mais intensificado e tem um prejuízo ou para a vida da própria pessoa ou para as pessoas que vivem ao redor. Porque assim, a gente pensar no transtorno de personalidade narcisista, a pessoa prejudica muito mais os outros, ela tem um prejuízo para ela, mas às vezes ela não tem esse insight, né? Muitas das vezes fala assim que um narcisista tem um insight de que ele está sofrendo, sim, é meio difícil, né? Ele não tem esse insight. Ele causa sofrimento para as pessoas, porque na cabeça dele ele tá certo. Essa que é a ideia do narcisista. Então, assim, nós podemos ter características e essas características numa intensidade, numa frequência e numa uma coisa que está prejudicando ou você ou as outras pessoas, isso se torna uma questão a ser tratada. E ali, no caso da Suzane, a gente pode falar que o que foi realmente divulgado no laudo do transtorno de personalidade narcisista, né? Podemos pensar algumas características como manipulação, falta de empatia, grandiosidade, algumas dessas características que podem aparecer em maior ou menor grau, né? Agora, também temos a hipótese aqui, que eu trouxe mais uma vez, que é do transtorno de personalidade antissocial, que seria essas leis não existem para mim, né? O antissocial, o antigo psicopata, ele entende que ele faz o que ele quiser, né? Então ele pode matar para obter um ganho próprio, que foi muito o caso dela. Ela queria matar os pais para ter ali direito, né, ao dinheiro, que no final das contas ela nem teve esse dinheiro em mãos, né? Não teve esse acesso, que ficou pro irmão dela por motivos óbvios. E os testes como o Rorschach, né, as pranchas de Rorschach, eles facilitam muito o sistema prisional, porque também avalia o risco e avalia a possibilidade de reintegrar essa pessoa, né, esse indivíduo à sociedade. Mas a gente também não pode esquecer de falar que quando a gente avalia a personalidade, avalia o indivíduo, isso pode mudar, né? Não vai mudar totalmente a personalidade da pessoa, mas pode ter mudanças, né? A gente, lógico que o sistema prisional brasileiro não é dos melhores, mas pode ter uma mudança por meio de terapia, de entendimento, que a pessoa pode de fato ter uma segunda chance aí, né, na sociedade. Porque é difícil você falar assim, ela não pode ser reintegrada. Aí entra numa outra questão de leis, quanto tempo tem que ficar, né? Tem que ficar a vida inteira, ou que nem nos Estados Unidos, que tem prisão perpétua. Então são muitas questões para a gente pontuar, né? E até assim, como a gente pensar ali não virou amiga, né? Mas a Elise Matsunaga, né? O crime dela também está repercutindo bastante, porque tudo indica ali, pelo que eu vi da série, eu já tinha visto um outro documentário, que
tinha uma questão de relacionamento abusivo ali, né, do Matsunaga com ela, e ela ali num impulso, né, que isso acontece muito, cometeu o crime, né? Não, a gente não tá aqui pra falar que isso tá certo, é claro, mas ele ficava muito também provocando ela. Bom, mas daí já é um outro vídeo que a gente pode falar desse outro caso. Já que você sabe o que o teste de Rorschach avalia, comenta aqui, você acha que a Suzane, você assistiu a série, né? É uma boa manipuladora? E você também pode colocar aqui, se desejar, que eu fale de outros testes que a gente avalia a personalidade, como, por exemplo, o PCLR, que a gente vai avaliar esses traços aí de psicopatia / antissocial. Também eu gostaria muito que você compartilhasse com seus amigos que estão assistindo essa série, curta, me siga, e a gente se vê num próximo vídeo. E eu aceito sugestões aqui. Eu quero ver vídeo de tal crime. Vamos falar de crime também, né? Que sempre tem alguma coisa interessante sobre personalidade.